Olá pessoal, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso curso de C++. Meu nome é Felipe e depois de 8 longos meses eu estou gravando mais uma videoaula aqui para vocês. Pessoal, mil desculpas por ter ficado todo esse tempo afastado, começou as minhas aulas, meu computador deu problema, enfim, virou uma bola de neve de tanto problema. E mal tive tempo nas férias também para gravar, mas agora sobrou um tempinho e eu prometo que pelo menos por essa semana vai ter 3 videoaulas, ok? 3 videoaulas por semana, eu prometo. Não só de C, bem como de outras coisas que eu pretendo gravar. Então, pessoal, seguimos firme e forte no nosso curso. Hoje nós vamos terminar a parte de estruturas switch case, tá? Que seria um finalzinho ali das estruturas condicionais. E na próxima aula já vamos começar com as estruturas de repetição, que já pesa um pouco na cabeça de quem está trabalhando com linguagem C ou, enfim, outras linguagens. Pegar a lógica é um pouquinho difícil no começo, mas a gente vai fazer da forma mais didática possível. E como vocês podem perceber, eu acabei alterando o fundo aqui do meu Codeblocks, né? Coloquei uma imagem preta. Isso porque eu não sei vocês, mas quando eu estou estudando programação, assistindo uma videoaula ou enfim alguma coisa e tem um fundo branco, meus olhos doem muito, acaba cansando muito a vista. Então pensando nisso eu coloquei um preto fundo aqui, mudei um pouco as letras, mas se vocês acharem que ficou ruim, é só deixar aqui nos comentários que a gente volta para a opção normal, ok? E se vocês também quiserem colocar essa opção no Codeblocks de vocês, se vocês toparem, eu posso gravar uma videoaula à parte do curso para ensinar vocês como fazer essa edição. Bom, gente, sem mais delongas, então vamos começar com nossa aula de switch case, que são substitutos para o encadeamento de if e else, ok? Então, como você pode ver, nosso exercício pede para que uma opção, né, para um cliente de um restaurante, e com essa opção eu vou saber qual prato eu devo fornecer para ele. Então imagina que chega um cliente, senta na mesa, eu forneço um tablet ou alguma coisa assim, um teclado matricial, alguma coisa assim, e eu peço para ele digitar um número de 1 a 4, e esse número vai ser identificado pelo meu chefe de cozinha, que vai saber o que cozinhar ou o que não cozinhar. Então, feito isso, nós vamos fazer nosso exercício. Para a gente entender então a diferença entre o switch case e o if else, vamos começar fazendo esse exercício com a estrutura if else, ok? Com essa estrutura então a gente já conhece, né, das aulas passadas, a gente consegue fazer tranquilinho. Bom, o primeiro passo então é eu receber uma variável do tipo inteira, visto que as minhas opções são números inteiros, né? Então eu vou colocar opção como variável. Feito isso, né? Opção. Aqui eu vou pedir para o meu usuário digitar uma opção culinária. Ok? Olha que bonitinho, né? Ficou até chique, né? Feito isso, então, o meu usuário vai digitar uma opção. Então, para eu guardar essa opção, eu tenho que usar um scan, ok? Porcentagem D ou I, tanto faz, ok? Já que é um inteiro, então vamos colocar porcentagem D, ou porcentagem I, perdão, o meio comercial e a variável que eu pretendo guardar, que é a opção, ok? Então perceba que eu já tinha incluído aqui no começo, né, acabei esquecendo de comentar, as duas bibliotecas padrões. A primeira, o Standard Input Output, que é a biblioteca de entrada e saída de dados padrão do C, e a Standard Library, que é onde se encontram as bibliotecas padrão do meu C, ok? E depois a variável, né, a variável opção dentro da main, que é a função principal. Peço para ele digitar essa opção, guarda essa opção. Feito isso, então, partimos para a comparação. Qual é a minha primeira opção de prato? Né? Para a opção que ele digitar é a opção 1. Então, vou colocar aqui opção igual a 1. Então, se a minha opção for igual a 1, eu vou dizer para ele que ele pediu pedido de macarronada com almôndegas. Então, se o meu usuário, né, meu cliente do restaurante digitou 1, eu vou saber que é um pedido de macarrão com almôndegas para passar para o meu chefe. Então, beleza. E se não for, né? Então, eu uso um else if, visto que ainda não tem mais opções, né? Não é só duas, né? Ele pode pedir várias opções. Então, eu uso um encadeamento do tipo else if. Então, qual é a minha segunda opção? Opção igual a 2. Ok? Opção igual a 2 seria a minha segunda sugestão. Então, aqui eu boto, né? Printf, da mesma forma que para 1, pedido de costela assada com maionese.
barra N para dar uma quebra de linha, beleza? Lembrando que esse barra N ele pula uma linha, né? Então assim deixa o código mais bonitinho na saída. Mais uma vez, né, eu tenho a opção 3 agora, né, igual a 3, que seria as porções de polenta frita com queijo. Meu Deus, chegou a dar fome. Printf, barra N, porções de polenta frita com queijo. Deixa eu só colocar aqui que é um pedido, né? Pedido de porções de polenta frita com queijo. Que fome, né, gente? Vamos lá, quase na hora da janta, vamos continuar. Então tá, beleza, já tenho então a minha opção, né? Minha terceira opção. Agora eu uso um else ou eu uso um else if? Vamos pensar um pouquinho. Tenho lá 4 opções, né? Supondo, por exemplo, que o meu usuário ele possa selecionar vários números, né? Não dê um limite. Então imagina que eu dei um tecladinho lá de 0 a 9. Então se ele digitar de 1 a 4, eu vou pedir uma porção, ok? Eu vou necessariamente pedir alguma coisa que está dentro aqui. Mas se ele digitar um número fora, eu tenho que indicar que ele digitou uma porção inválida, certo? Para pensar. Se qualquer dessas opções não for digitada, então ele digitou uma opção inválida, né? A única opção que tenha acontecido é ele digitar inválido. Então eu uso um outro else if, né? Visto que existe uma segunda possibilidade, né? Que seria esse número não ser nenhum valor entre 1 e 4. Caso então digitar 4, seria meu pedido de feijoada com calabresa. Feijoada com calabresa. Que calabresa eu não sei se é com S ou com Z, mas mantemos com S. Desculpa o vacilo aí, qualquer coisa, gente. Enfim, agora sim eu uso o meu else, né? Eu uso o meu else, printf, e aqui eu vou dizer opção inválida, tente novamente. Barra N. Então, vamos só recapitular tudo que nós fizemos até então. Receber uma opção, né? Um valor inteiro, pedir para ele digitar essa opção, então guardei essa opção que ele digitou na variável, e aqui eu faço a comparação para saber qual prato eu devo indicar ao meu cozinheiro que ele foi pedido. O if, né, caso a opção é igual a 1, então vai ser de acordo aqui macarronadas, se não C, né, se não digitou esse, então ele cai aqui nesse se não C, e pede a opção de costela assada com maionese, ou se não um pedido de porções de polenta frita com queijo, enfim. Opa, aqui tem E caso ele tiver digitado qualquer número fora desse intervalo, né, de 1 a 4, ele vai dizer que a opção é inválida. Vamos então compilar isso aqui e executar. Então, digitei a opção 3, né, pedido de porções de polenta frita com queijo, ok? Como diz, então ele vai cair nesse if, ver que a opção não é igual a 1, ver esse, a opção é igual a 2? Não. A opção é igual a 3? Opa, a opção é igual a 3. Então, tudo que está aqui embaixo é ignorado, ele entra nesse if, imprime e retorna, ok? Bom, essa então é a estrutura que a gente vinha já utilizando, que é a estrutura if, ok? Então, eu vou colocar isso aqui como um bloco de comentários, e agora a gente vai fazer uma alternativa a essa opção if, que é o switch case. Como funciona o switch case, né? O switch é a primeira coisa que eu devo declarar, e os cases estarão dentro do switch. Então eu tenho aqui case, 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 ok? Então, o que eu ponho dentro desses parênteses? Aqui eu ponho a minha variável para ser analisada. Qual é a variável que eu criei? Opção. Então aqui dentro eu vou colocar opção. Opção. Beleza? E os cases seriam os valores que essa variável pode assumir. Então eu tenho ali 4 valores, né? Primordiais são 4 valores, né? Valor 1, 2, 3 ou 4. Então eu vou colocar case 1, 2 pontos, ok? Então eu boto a minha variável, boto o valor que eu quero comparar, 2 pontos. Aqui dentro eu vou colocar essa mensagem que eu já tinha definido aqui. Então eu vou indicar ao meu chefe de cozinha que ele pediu macarronada com almôndegas. Tenho a segunda opção, então 2 pontos, né? Que seria equivalente a esse aqui, ok? Vou botar aqui embaixo. Case 3, 2 pontos, né? Então seria equivalente a essa opção aqui. Então vou colocar aqui dentro do case, né? Perceba que não é bem dentro, gente, porque eu não abri nem chaves nem parênteses.
Eu falo dentro, justamente, eu dou essa tabulação justamente para você entender o que vai acontecer dentro de cada case, né? Aconselho você a sempre indentar seu código da forma certa ou de uma forma que você possa compreender, pensando que um dia você vai entregar esse código para alguém e essa pessoa precisa entender o que você fez. Então a indentação é primordial na programação. E meu case 4, então, seria feijoada com calabresa. Beleza, então eu tenho todas as estruturas para o if e para os 3 else if. E para o meu else, como eu faço? Bom, então se eu não digitei nenhum valor, eu tenho que colocar o else aqui, certo? Certo. Mas em switch, eu uso um comando chamado default, ou default, ok? O default vai fazer o seguinte: caso a minha opção não assuma nenhum desses valores, ela vai cair no default. E no default eu vou dizer o que eu estava dizendo aqui. Opa, deixa eu só dar um Ctrl C mesmo, para adiantar a nossa vida. Eu vou dizer que a opção é inválida. Então, recapitulando, no switch eu pego a minha opção e daí eu faço as comparações. Case 1, 2 pontos, acontece isso. Case 2, acontece isso. 3, 4 e o default, que seria qualquer outro valor digitado. Vamos compilar e executar. E vamos digitar então um valor aqui. Só que aqui acontece uma coisa que é um erro muito comum que nós temos e que eu vou explicar para vocês. Então, se eu digitar 1, o que vai acontecer? Ele vai executar essa mensagem aqui, mas ele também vai imprimir todas essas outras 4 mensagens. Perceba, olha lá, imprimiu todas as opções. Por quê? Por que isso ocorre no switch case e por que não ocorre no else if, né? Olha, no else eu sempre abro chaves e fecho chaves. Ok? Então ele vai cair nesse if, vai fazer o que está aqui dentro e vai sair desse if. Fechou chaves, ele já vai ignorar tudo que está aqui e já vai para o return. Só que aqui no switch eu só tenho uma chave. Então, quando eu executar e chegar aqui, eu preciso indicar uma parada. Porque se eu não indicar, ele vai executar o que está aqui e vai executar todas essas opções também. Ok? Visto que eu não abri e não fechei nenhuma chave. Então, ele ainda está executando. E como que eu faço para indicar uma parada, pessoal? Eu uso um comando que a gente vai utilizar muito quando a gente vai trabalhando com estruturas repetição, que é o break. Ok? O break, bem sugestivo. Parada, break. Né? Parada, break. Break, parada. Break, para quem não sabe, é pare em inglês. Ok? Ou parada. Então eu vou colocar aqui break e break. Ok? Então o que acontece? Eu vou executar. Se eu digitar 1, ele vai executar essa mensagem e vai chegar no break. Opa, tem um break aqui. O que vai acontecer? Vai sair do meu switch. Ok? O break ele sai da chave. Ele sai, ele acaba a chave. Então, vamos executar. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, mas só para você entender como funciona, né? Então eu vou executar aqui o 1. Em tese agora só vai mostrar o pedido 1. Funcionou. Vamos executar novamente, né? Vamos colocar o 3. Ok? Pedidos de porções de polenta frita com queijo. Perceba que ele veio aqui, pegou a opção, comparou, viu que não era 1, nem 2, caiu no 3, opa, é 3, então fez o que estava aqui, depois dos 2 pontos, ok? E o break. Depois executou o break, saiu. Então é isso, gente. É basicamente assim que funcionam as estruturas de condicionais, né, de switch case. Espero que você tenha entendido. Lembrando que eu também posso fazer comparações com mais de uma opção, né? Então, por exemplo, case 1 ou 2, case 2 ou 3, enfim, eu posso usar várias opções, tá? Mas sempre comparando uma única variável. E é uma estrutura muito funcional, deixa o código mais elegante, né, em algumas opções, mas devido às suas limitações, nós vamos acabar utilizando o if e else mesmo durante esse curso. Mas tá aí, caso você queira aprender, tá aí a videoaula, espero que você tenha compreendido. Deixa o seu like se você gostou, compartilhe, deixa sugestões aí no comentário e a gente se vê numa próxima aula, ok? Até mais, pessoal. Valeu!